E o Corinthians, rapaziada? Desse jeito, velho, aproveita. Ô, Kleber, você assistiu o Corinthians ontem? Assisti. Puta que pariu, hein, Kleber? Que bosta. Faz tempo que tá uma bosta o Corinthians, né? Que bosta. Faz tempo que tá uma Na merda. frente do teu clube no Brasileiro, viu, otário? Faz tempo que tá uma merda, vem falar agora. Que bosta. Ai, que... O torcedor do Corinthians, se ele achar que o Corinthians tá com um time legal, o time tá bem, e o time vai bem, vai se fuder, vai chegar no final do campeonato, vai ser rebaixado. Igual o ano passado. Então, é melhor botar a mão na consciência e falar: o time é ruim, o time precisa mudar muita coisa, porque senão vai brigar de novo para não cair. Então, mano, você concorda que o seu time é um elenco fraco? O elenco é fraco, mas o time, velho, vocês vão ser rebaixados. O time do Corinthians eu acho que é bom, é competitivo. Não vai, mano. De 1 a 11 é competitivo. O elenco é fraco. Mano, olha só. Não vai. Se você pegar o time titular do Corinthians, hoje, no mínimo, tem 10 times melhores que o Corinthians. Para mim, o Inter é melhor que o Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras, o São Paulo bate de melhor um pouco, na minha opinião, até porque tá mais tempo jogando junto. O Red Bull é melhor. Red Bull, Cruzeiro, Bahia, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Fortaleza. Até o Mirassol é melhor. Até o Mirassol é melhor. Não, o Cruzeiro é melhor que o Corinthians? Eu não acho. Melhor. Não, o Fortaleza que tá no Z4. O Fortaleza tá no Z4 e o cara tá falando que é melhor que o Corinthians. Tá louco. Cruzeiro e Flamengo. Cruzeiro foi pega Corinthians e Inter. Mas não foi expulso o cara, o Corinthians tava perdendo o jogo, mano. Ô, Kleber, no segundo tempo, o Corinthians ele fez um gol com 0. Com 0 de jogo, o Corinthians já tinha empatado o jogo. Anularam o gol. Você tá de brincadeira, velho. Você tá louco. Mas aí que tá, ô, Kleber, o Corinthians marcou. Ô, Kleber, mesmo com o Bruno Henrique em campo, quando tava 11 contra 11, o Corinthians tava amassando o Inter no segundo tempo. Pelo amor de Deus, vocês não viram o jogo. Você tava vendo amassando. Vocês viram o jogo com a TV desligada. Mano, a hora que tava 2-1, que foi expulso o jogador, o Inter tava mandando no jogo. Aonde? Nossa, não fala bosta, velho. Pra que essa porcaria que você torce aí, que é o time que mais empatou no Campeonato Brasileiro. O seu time é fraco. Essa tranqueira aí. O seu time é fraco. O Só seu time empata essa tranqueira aí. É um lixo dentro de campo, é uma porcaria. Lixo é a porcaria que você torce aí, porcaria. Vocês vão ser rebaixados. Lixo essa Ponha isso na sua cabeça, cara. Fala assim, ó, o meu time é fraco. Fala assim, ó. Puta futebol de merda. O Corinthians é um timinho, uma porcaria. Velho, vou te falar, o time que mais empata no Campeonato Brasileiro, você não pode falar que joga bem. Viu? Posso falar um negócio pra você, mano? Esquece isso aí, né? Estamos na 7ª rodada. Espera a hora que chegar na. Ué, 7ª rodada vale igual a 38ª, Espera chegar perto no metade do campeonato, vocês vão estar brigando com o Sport Recife, com outros times para ser rebaixado, cara. Hoje, presta atenção, o futebol brasileiro, o futebol em geral está mostrando, né? São Paulo está evoluindo jogo a jogo, os deuses do futebol estão colocando. Bateram em bêbado. Corinthians caindo, passou pelo Novo Horizontino chorado, eliminado na Sul-Americana, uma vergonha. Palmeiras não foi eliminado ainda não, Jumento. Mas claro que vai. Palmeiras caindo, Palmeiras é líder, burro. Líder. Palmeiras tá caindo aonde, seu animal? Com a ajuda da arbitragem, até o Primavera. É líder, vai, chora aí. Com a ajuda da arbitragem, até eu. Com a ajuda da arbitragem, até o Primavera. O Palmeiras tá caindo, o Palmeiras é líder do campeonato, que animal, cara. Põe uma coisa na sua cabeça. Qual é o time que está apresentando o melhor futebol hoje? Hoje, no Brasil, é o Tricolor, cara. Ontem nós demos um passeio. Nossa, no poderoso Alianza Lima. Nossa, mas demos um passeio, Benjamin. Ontem foi de tudo. Ontem, Benjamin. O mais novo do Alianza Lima tem 48 anos. O mais novo. 48 anos. Tá tem dois caras lá com 65 anos jogando. Tinha o Barco e o outro lá, seu lá. Mas não importa. Importa quem está enxergando. O São Paulo está evoluindo, o Corinthians caindo e o Palmeiras caindo. É isso que importa para quem analisa. O Palmeiras está caindo aonde, animal? Me explica. Veja bem, rapaz. Qual os jogos que vocês ganharam foi tudo na mão grande. Tudo na mão grande. Se tiver uma brisada da porra, mano. Kleber, presta atenção. Domingo é o dia. É o dia da justiça dos deuses do futebol. Pode pôr que eu tô falando pra você. Domingo é o dia da justiça do futebol. Será feita a justiça no futebol brasileiro, será feita domingo. Domingo vocês vão ver. Olha, a molecada do São Paulo tá voando. Voando. Pelo amor de Deus. Eu nunca vi o São Paulo... Mas Bambi não voa, pô. Mano, eu vou falar quem é o Bambi já pra você vai ver.
Ai, que beleza. Você viu que o Palmeiras meteu o ingresso mais caro em Barueri, 70 pau, por quê? Não vai ninguém. Caro. Não vai ninguém. Depois vem falar para mim que... Vai lotar, agora lota. Vem falar para mim. Daqui a pouco vai dar um picolé também. Vai lá, comprou ingresso, ganhou um picolé, ganhou um sorvetinho, pipoca, amendoim para o que vocês fizeram na Série B, mano, para encher o estádio. Nunca fizeram isso aí. Hoje o Palmeiras está usando uma técnica de... barateia a pressão. Se ele mantém o preço, ninguém vai em Barueri. Não vai ninguém por cada lugar, não vai ninguém. Agora é nós, ó. Põe o Mister em evidência. Clebão, olha só, vou falar para vocês, prestem atenção. Vocês querem ouvir no que consiste? Imagina se isso dá certo. O plano de recuperação judicial que o Vasco está propondo, vocês viram isso? Não vi, eu não vi. Então prestem atenção, Kleber, mano, velho e todos que estão nos assistindo. Põe o Jonas aqui na live para ele reclamar disso aí, né? Se quiser, o Joneta pode entrar. Então, o Jonas é representante maior dessa poderosa organização, né? Plano de recuperação. Presta atenção. Eu tô meio por fora. O Vasco não é SAF? Então, mas presta atenção. Já estão na recuperação judicial da SAF. Já está na segunda geração da SAF. Puta que pariu, que foda. Você viu o que o Edmundo falou do Pedrinho, Kleber? Cara, eu vi que vocês mandaram o vídeo, mas eu não cliquei, não vi. O que ele falou? Vou te resumir. O Edmundo falou que prometeu para a família que ia se afastar da vida política do Vasco. Mas que agora ele tem só um objetivo na vida, que é tirar o Pedrinho e não deixar o Pedrinho ser mais presidente na próxima eleição. Por qual motivo? Porque tiraram o Edmundo, que foi o fundador do grupo lá, Sempre Vasco, e tiraram o Edmundo do grupo, cara. E aí acho que a amizade do Pedrinho e do Edmundo acabou. Por causa de um grupo? Por causa de um negócio de grupo? Louco, o que é isso? Mas a amizade do Edmundo tem acabado com muita gente também. O Romário também não é mais amigo dele. Cadê o Euriquinho para falar? O Euriquinho era bom para estar aqui também para falar sobre isso. Eu vou te falar, Benja, o Pedrinho... Cadê o Léo? Não, mas o Pedrinho, Benja, só com relação aí a ele como presidente do Vasco, é uma grande decepção. Porque o Pedrinho, enquanto... É mais fácil ser comentarista, né? Então, pois é, quando era comentarista da Sport TV, é um cara que vivia aí querendo dar as lacradinhas, cagava a regra pra caralho, aí falava a respeito de dirigente de clube. Aí quando ele tornou-se um dirigente de clube de novo, e que a torcida do Vasco depositou uma esperança enorme em cima dele, aquele Pedrinho comentarista sumiu, aí virou o Pedrinho dirigente. Então, bem, já a hipocrisia reina. Cadê aquele Pedrinho que era veemente, aquele Pedrinho que batia de frente, aquele Pedrinho que vivia falando aí, cagando regra pra cima e pra baixo? Sumiu, cara. Agora é um cara que vive aí praticamente escondido, é um cara que tem seus braços direito, como o Felipe, por exemplo, ex-atleta, que quando o torcedor foi cobrá-lo também pela péssima campanha do Vasco, tomou uma cabeçada e um monte de soco do segurança. Então esse é o Vasco de hoje. É muito fácil, Benjamin, dentro de um estúdio, no ar-condicionado, de suéterzinho, de perninha cruzada, falar um monte. Aí quando chega lá, é mais do mesmo. Cadê aquela imponência toda? Mas mudou, mano. Ele é presidente no clube, não é um comentário. Mas então não caga a regra, né, velho? O cara, quando era comentarista, porque é a mesma pessoa. Você concorda comigo que é o mesmo Pedrinho? Mas apesar de ter feito uma harmonização facial que mudou de cara. Mas a posição é diferente, mano. Agora ele é presidente de um clube grande do Brasil, né? Então ele tem outra posição. Mas qual que é o problema? Mas se ele voltar, velho, se ele voltar a ser comentarista depois, vamos supor. E aí, como é que fica? Ele não vota mais, Benjamin. É um caminho que não tem volta. Mas olha, prestem atenção nisso. Põe o Mister em evidência. Eu quero ver react. Caiu, Mister. Caiu. Foi só falar uma opinião séria para ele que ele foi pegar a marmita dele. Pelo amor de Deus. Caiu, Benjamin. Você não gosta do Kleber, né, velho? Gosto, eu amo ele. Eu quero consertar ele. Você não tem mais conserto, mas o Kleber tem. O Kleber tem conserto. O Kleber é uma roda torta, entendeu? Tem que levar num bom funeleiro. Mas o Benja tem conserto para você? Já foi também, é o outro que também não tem mais conserto nenhum, né? Ele ia fazer um post, fazer um vídeo falando que a FIFA tem que convidar o Corinthians para ir no Mundial, rapaz. Depois dessa aí, vai lá pra você. Aí chutou o pau da barraca. A gente já vai falar disso.
Pelo amor de Deus. É falta de visão da FIFA para valorizar o Super Mundial. Tô vendo, puta visão. Põe o Kleber em evidência. Clebão, prestem atenção. Plano de recuperação judicial do Vasco propõe um deságio, que é o desconto do valor total da dívida, de 92% a credores trabalhistas não colaboradores, que são aqueles que não aderiram às condições discutidas na mediação feita pela FGV. Ou seja... Não quer pagar, galera, é isso. Ou seja, pela proposta do Vasco, esses credores só receberiam 8% da dívida. Ou seja, se você tem 100 mil reais a receber, o clube vai te pagar apenas 8 mil reais. Além disso, os pagamentos começariam em até 12 meses após a homologação do plano e seriam limitados a 150 salários mínimos, o que equivale a 227 mil reais. Já os credores trabalhistas colaboradores, que é aqueles que participaram da mediação, receberiam 100% da dívida, Kleber. Mas em 10 anos. Mas pode perante a lei? Se tem alguma coisa base legal para isso? Ou seja, quem é credor do Vasco? Se fodeu, tomou na tarraqueta. Perdeu. Mas essa proposta é da cabeça de quem? Mas tem base. Tem base legal para isso? Então, tem que entrar na justiça, pedir, mas e a justiça vai fazer o quê? Não existe isso aí não existe. Cara que não existe, cara que não existe. Não tem como, entendeu? É bagunça. Cara, eu já falei isso aqui, Benja, 1000 vezes, mano. Cara, teve vascaíno já que me xingou pra caralho já por causa disso, e foda-se também que eu tô cagando e andando pros caras que não conseguem entender isso. O Vasco, cara, na época que eu tive lá, ô Benja, eu já falei isso. Cara, o Vasco não tinha energia elétrica, mano. E às vezes a gente fala isso pro torcedor ele poder entender a situação do Vasco, e os caras, em vez de entender, ele fica puto que você tá falando uma verdade. Entendeu? O Vasco era largado. Eu não sei como é que tá hoje. Talvez melhorou alguma outra coisa ali. Mas era uma várzea, infelizmente. E a gente ia jogar aí Nordeste, no Brasília, Arena Pantanal, ia jogar no Brasil inteiro aí. Cara, era coisa de 5, 8 mil torcedores no aeroporto para receber o time. Era casa cheia, era 40 mil pessoas, 30 mil pessoas dentro do estádio. O Vasco é gigante, o Vasco tem uma torcida apaixonada. Só que, infelizmente, Benja, só tem filha da puta dirigindo esse clube, mano. Só tem filha da puta dirigindo o clube. Os caras não têm respeito nenhum pelo clube, pela história do Vasco. Infelizmente, é triste, mano. Você vai lá dentro, cara, torcedor entrava ali dentro de São Januário ali, o cara ficava vendo o treino, xingando o jogador. Os caras frequentavam todos os dias o São Januário, torcedor organizado, xingava o jogador, ofendia as pessoas. Cara, uma bagunça. Parece que não tem dono, não tem comando, não tem porra nenhuma. Parece clube de várzea às vezes, mano. Às vezes a gente fala isso aí pro torcedor, fala, porra, velho, mudar, vamos fazer alguma coisa. Não, os caras ficam putos que você fala isso. É triste, mano. Eu vivi lá dentro e eu vi muitas coisas ali que eu vou te falar que eu não via nem nos clubes aqui de Osasco, aqui, que hoje os caras jogam aí amador aí, cara. Tem mais organização do que o próprio Vasco. E é triste, mano. É triste. Então, em termos de organização, o Corinthians ele é muito mais organizado e estruturado que o Vasco. Só que o Corinthians caminha. O torcedor do Corinthians ainda não percebeu que o Corinthians chegou ao fundo do poço, e o fundo do poço não é o que a gente imaginava, porque ele pode ir abaixo ainda. O que está acontecendo no Corinthians é o pior momento da história do Corinthians, gente.
É o pior momento da história do Corinthians. Ah, mas caiu em 2007. Estou falando só dentro de campo, estou falando fora de campo. O Corinthians foi saqueado, o Corinthians está sendo saqueado e o Corinthians continuará a ser saqueado. O Corinthians está com 2,5 bi de dívida, não tem como pagar. A coisa tá totalmente fora de controle. Totalmente fora de controle. O Augusto Melo vai cair. Não tem ninguém para assumir. Vai entrar mais do mesmo. E se não tiver uma revolução interna no Corinthians urgente, a começar por uma mudança do estatuto, que é primordial no Corinthians hoje, a mudança do estatuto, precisa acabar com aquele negócio de chapinha, chapão, que se criaram mini-feudos dentro do Corinthians. Você não tem que votar em chapa para conselho, você tem que votar em conselho individual, em conselheiro nome por nome. Precisa mudar as condições do presidente ser eleito. Acho que o presidente do Corinthians tem que, a partir de agora, botar o patrimônio dele, tem que mostrar patrimônio. O Conselho Deliberativo do Corinthians precisa acabar, o que não pode, né? Tem um cara lá, esqueci o nome do cara lá, que está propondo uma SAF, que eu acho espetacular o que o cara está propondo. Lógico, precisa ver juridicamente, Kleber, mano, velho, como funciona, porque aí não sou advogado. Que é um lance de você vender 500 mil cotas para torcedor do Corinthians, onde só um CPF, você só pode comprar só um CPF por cota. Então eu tenho o meu CPF, só posso ir lá, R$2.000 uma cota, que você arrecadaria R$1 bi. E cada um tem uma participaçãozinha ali, só um CPF. Acho isso muito legal. Porém, não adianta fazer isso com essas gestões que estão aí. A que passou, as que passaram, a que está aí, a que vai entrar. Porque você vai pagar R$1 bi de dívida hoje para esses caras e daqui 2 anos, 1 ano e meio, 2, a dívida está de volta. Porque esses caras fazem isso. O Corinthians não tem uma luz no fim do túnel hoje, o Corinthians não tem um nome que a gente pode se apegar e falar, porra, vai mudar. O grande mal do Corinthians hoje, para mim, chama-se Conselho Deliberativo do Corinthians, coisa que eu falo faz tempo. Precisa acabar esse negócio de conselheiro vitalício, Kleber. Porque, por exemplo, se eu sou uma merda de conselheiro lá, vamos supor, não faço nada, mas sou um Zé Omisso. Eu vou ser Zé Omisso até o fim da minha vida. Ninguém pode me tirar de lá. Isso é um absurdo, isso não existe. Entendeu? Então você tem um conselho deliberativo do Corinthians que é formado ou por um bando de omissos ou por pessoas que têm algum tipo de interesse dentro do clube. Então não existe como mudar, não vai mudar o Corinthians, gente. Podem parar com isso aí. Não vai mudar, é ilusão, é sonho. Esses caras são estatutários. É uma vergonha o que está fazendo. O Corinthians precisa de uma revolução interna. E não vai ter, Benja. Não vai ter. Porque tem muita gente que mama nesses clubes. O Vasco é a mesma coisa. Tem muita gente que mama e não vai perder essa boquinha, meu. Não vai perder. E esses caras que mama, muitas vezes tem um poder lá dentro que é poder até de... Parece até bandido, mano. Até bandido. Se você não tirar o poder desses caras... Por exemplo, eu vou dar um exemplo claro para vocês, um retrato claro na prática. O que vocês podem esperar do Corinthians? Quando passou na última gestão, o pior presidente da história do Corinthians, para mim, disparado. Para mim, o que o Duílio fez é uma atrocidade. Ao invés do cara ter conta reprovada, de o cara ser expulso do clube, ele se torna conselheiro vitalício, cara. Então, quem reprova as contas do Corinthians são os mesmos caras que fizeram as dívidas chegarem aí. Parece piada. Sabe aquela história, o cara que matou e é o primeiro a chegar no enterro para chorar? É isso. Cara, o torcedor do Corinthians, se ele não caiu a ficha dele ainda, o que está acontecendo com o Corinthians e o que pode acontecer, ele é um alienado.
Dentro de campo, eu já falei, pode ganhar um título aqui, um título ali, blá, 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 blá. E olha, Kleber, eu fui conselheiro, tá? Fui diretor, fui conselheiro do Corinthians. Eu digo para você, sempre falei na época, falava para meus amigos corintianos, mano, sabe? Da porta para fora, o Corinthians é gigante. Da porta para dentro, o Corinthians é minúsculo. Internamente, o Corinthians é minúsculo. E um time que tem uma torcida como a nossa, gigante, cheio de cara bacana, inteligente, tem um monte de cara bom aí, ninguém, as pessoas de bem se afastam. Ninguém quer. Amanhã cai o Augusto. Para mim, o Augusto já caiu, tá? Só tá pelos trâmites burocráticos. Mas amanhã o Augusto cai. Quem vai assumir, velho? Mas, ô Benja, nessa questão aí, o Augusto, para mim, tem sido uma grande decepção. Uma grande decepção. Jura? O Augusto, a princípio, Benja, ele tinha a faca e o queijo na mão, inclusive recentemente. Porque no começo da gestão dele já começou errado. Quando ele delega poder para aquele incapacitado chamado Rubão. Que a gente sabia muito bem qual que era o tipo do cara e a incompetência que ele tinha já para demonstrar. Porque ele era diretor ali na época que o Corinthians caiu em 2007 também. Então, para quem conhece os meandros do clube, a gente sabe muito bem quem é o Rubão. E ele era o braço direito do Augusto. O grande mal do Augusto foi tentar devolver esse favor político, já que o Rubão ajudou ele a ser eleito dentro do clube ali como presidente, logo no início da gestão. Logo no início da gestão, ele deu o principal cargo do clube, com exceção à cadeira dele, que é o de presidente, para um incapacitado. E a gente viu o que ele fez. Posto isso, Benjamin, o Augusto ele teve uma sucessão de erros, que eu vou colocar como erros até que se prove o contrário, para eu não ser leviano. Primeiro deles, quando consultado a respeito do que seria feito dentro do Corinthians, uma consultoria ou uma auditoria. Um cara que é presidente de clube, Clebão, ele não pode confundir os dois termos. Consultoria é uma coisa e auditoria é uma coisa muito maior. É para fiscalizar o que está errado. E ele falou a princípio que seria uma auditoria. Depois ele falou que seria uma consultoria com efeito de auditoria. Isso não existe. Então vamos partir desse princípio que ele se equivocou. Mas, Benja, ele teve recentemente, vocês vão se lembrar, velho, dia sim, dia também, pedidos de impeachment, olha, agora sai, e do nada, vocês viram que parou? Vocês viram que parou? Esse negócio de, olha, pedido de impeachment, não sei o quê, porque ele falou que ele tinha um trunfo, sabe por quê? Sabe por quê, velho? Ele falou que ele tinha um trunfo ali, que ele ia abrir uma caixa preta da administração do Duílio. E aí os caras que estavam ali atrelados ao Duílio, falaram, opa, melhor a gente dar uma segurada aqui, você segura aí, esqueceram, varreram para baixo do tapete, velho. Varreram para baixo do tapete. O Augusto Melo, se ele tinha esse trunfo mesmo, inclusive para poder abrir a caixa preta da administração do Duílio, ele deveria ter feito em prol do Corinthians. Recentemente, velho, mais uma manobra política. Ele chamou o Edgar Soares, Benjamin. O Edgar Soares, foi um dos relatores, velho, do pedido de impeachment para ser o cara forte do marketing do clube. Ele demitiu um profissional da área para colocar o Edgar Soares lá. Sabe por que ele fez isso, velho? Conchavo político. Por quê? Porque esse Edgar Soares, ele representa uma quantidade de votos lá dentro que agora não é possível... Não, mas é que tá, velho. Imagina só. Esse cara, ele significa uma quantidade X de votos lá dentro. O Augusto, ele vai sofrer um pedido novamente de impeachment. E havendo essa votação de pedido de impeachment, se ele coloca umas cadeiras marcadas ali de pessoas que teoricamente agora estão com ele, porque o cara aceitou o cargo, esse cara, ele chama votos, ou seja, o pedido de impeachment que teoricamente ele sofreria, o cara fala, então, aquele cargo que eu te dei, pô, a tua turma tem que vir comigo. Então, velho, política de clube é um negócio nojento, nojento. Outro dia um conselheiro, Benja, ele até falou com a Letícia Beppler aí, me esqueci o nome dele, ele falou, nem todo conselheiro é isso, pô, a gente tem uma boa intenção aqui dentro do clube, mas o grande problema é que de boas intenções o inferno tá cheio. E vou te falar, Benjamin, eu não desacredito que possa ter um ou outro conselheiro dentro do clube que esteja visando o bem do Corinthians. Só que, infelizmente, esses caras estão cobertos de merda. Porque o Corinthians é uma latrina há muito tempo, administrativamente falando. Esse conselho, para mim, velho, é totalmente manipulado. Porque o Augusto, ele tem feito um monte de cagada, mas esses 2,5 bi que o Corinthians tem de dívida hoje, não foi feito só pelo Augusto. Então, aonde estava o Conselho Deliberativo do Corinthians e o CORE, que é o Conselho de Orientação, para fiscalizar a administração do seu Duílio Monteiro Alves, que assinou com uma empresa num terreno baldio,
Uma empresa que estava sediada dentro do terreno baldio e onerou o clube, inclusive passando por cima de uma determinação do departamento jurídico e não fazer. Cadê esse departamento? Oi? Não, mas deixa eu te falar, precisa parar também com esse papo de ficar toda hora, cadê? Porque isso todo mundo já sabe, já passou. Vou te falar, mas é hipocrisia, Benjamin. É hipocrisia. Não, tudo bem. Os caras alegarem agora a gestão temerária do Augusto, e eu concordo que eles se puderem, tem que fazer mesmo e realmente colocar o Augusto na parede, porque o Augusto, Benjamin, ele foi extremamente omisso em não entregar as contas no período que ele deveria ter entregue. Mano, e tá omitindo um monte de informações que ele deveria expor dentro do conselho. Mano, mas não adianta ficar toda hora olhando para trás, a gente já sabe disso. O negócio agora é olhar o momento e para frente. Tá? Então, mas o momento para frente, Benjamin, tá atrelado ao passado. O que esses caras querem, Benjamin, é colocar de novo o Andrés no comando. É nítido, Benjamin. Porque se houver, por exemplo, o impeachment do Augusto, Clebão, tem que haver uma nova eleição, porém, só com integrantes do conselho. Você não pode trazer um novo nome. Você não pode trazer, ou seja, é uma eleição de cartas marcadas. E se o Augusto cair, quem que você acha que volta, Clebão? Você acha que é André Negão? Óbvio que não. O Andrés volta por aclamação. Então não tem como desvincular do passado, Benjamin. Não, tem que desvincular o passado. O passado acabou, até porque o passado é o que levou à situação que está aqui agora. E o passado não volta atrás. Acabou, esquece, é o presente. Precisa mudar o estatuto. A primeira coisa, o essencial, é a mudança do estatuto. Mas não vamos falar mais de política? Vamos falar um pouco de jogo. Ô, Kleber, você assistiu o Corinthians ontem? Assisti. Puta que pariu, hein, Kleber? Que bosta. Faz tempo que tá uma bosta o Corinthians, né? Que bosta. Faz tempo que tá uma merda. Na frente do teu clube no Brasileiro, viu, otário? Faz tempo que tá uma merda, vem falar agora. Que bosta. Ai, que coisa. Mas o Corinthians não deve ficar nessa colocação aí no Brasileiro, não. Até porque, se não fosse a expulsão do jogo do Inter, tinha perdido o jogo. Então você não viu o jogo. Eu vi o jogo com a TV desligada. Todo mundo viu o jogo. Assistiu o jogo com a TV desligada. Todo mundo viu o jogo. Ele tava amassando o Inter. Depois da expulsão, o jogo foi outro. Claro que foi. O Corinthians já tinha tido 2 gols anulados aí, ó. 2 gols anulados corretamente, foi corretamente. Vírgula. Peraí. Vocês viram o Comitê Internacional de Arbitragem, Benjamin? Que é composto aí pelo Sandro Merahit, tem o Néstor Pitana e tem mais um outro cara aí. Eles analisaram todos os lances dessa partida. Eles falaram que o gol do Yuri Alberto foi bem anulado. Foi o primeiro gol do Corinthians ali que foi revisto pelo VAR. O pênalti em cima do Wesley, que teoricamente teria sido cometido pelo Yuri Alberto, não foi pênalti. Era uma disputa de espaço. Era uma disputa de espaço. O segundo gol anulado do Corinthians, ô Kleber, eles alegam que o fato do jogador do Inter ter sido atingido posteriormente a ele ter chutado a bola não interferiu na jogada, e aquilo ali é contato de jogo, e o pênalti feito pelo Oscar Romero em cima do Matheus Bidu não foi pênalti. Ou seja, eles disseram que o segundo gol do Corinthians foi legal e o pênalti não aconteceu. Foda-se o que esses especialistas falam, esses idiotas não sabem porra nenhuma de bola. Pô, os caras são árbitros, não sabem porra nenhuma de bola. Arbitragem brasileira. Como não sabe? São 3 árbitros com rótulo FIFA. Esses caras não sabem. De merda. Porra, aí dá meia hora de boa. Árbitro de merda, tá louco? Tá louco, que isso, cara fraco. Sandro Merahit, o Néstor Pitana, são as referências da arbitragem na América do Sul. Puta que pariu. O Klaus apita na Copa do Mundo, essas porra apita Copa do Mundo. O Klaus, o Wilton Pereira, essas merda aí apita Libertadores. Mas os caras são árbitro FIFA, Paquito. Pra ter esse escudo dessa FIFA aí é a mesma merda, só pagar, é politicagem. Esquema. Lógico só pagar, todo mundo tinha. Você tá de brincadeira falar que esses caras são árbitros. Esses caras falam o que o povo quer ouvir, pô. Falam o que convém. Lógico que foi falta. Pelo amor de Deus. O cara foi no VAR, viu que foi falta, ele anulou o gol. Os 2 gols foram anulados. Mas, Kleber, ele usou o mesmo critério para falar do segundo gol do Corinthians. Mas ele usou o mesmo critério, Kleber, para falar do segundo gol que foi anulado do Corinthians, para falar do pênalti também. Segundo eles, o pênalti também, o pênalti, a descida da perna do jogador do Inter, lá do Oscar Romero em cima do Bidu, para eles é um lance ocasional de uma disputa de bola. O fato de ter descido a perna depois aí no Romero, para eles é um ato não faltoso. Mano, olha só, se o torcedor do Corinthians tá falando, hoje é o quê? Quantas rodadas foram? 6 rodadas? 7. O torcedor do Corinthians. Se ele achar que o Corinthians tá com um time legal, o time tá bem, e o time vai bem, vai se fuder, vai chegar no final do campeonato, vai ser rebaixado. igual o ano passado.
Então, é melhor botar a mão na consciência e falar: o time é ruim, o time precisa mudar muita coisa, porque senão vai brigar de novo para não cair. Corinthians vai brigar de novo para não cair. E eu tô falando. Mas agora você tá descredibilizando o trabalho do Genial Júnior. Você tá maluco. Tá de jogador, descredibilizando mano, o trampo do Genial Júnior. Mano, o elenco seu é fraco demais, mano. O elenco seu é fraco. Mas, velho, o elenco é fraco. Fraco mas o time do Corinthians de 1 a 11 completo, eu acho que é um time extremamente competitivo. Não tem, mano. É um time extremamente competitivo. Velho, ontem eu escalei o Corinthians, aí o time reserva. É um terror. Por exemplo, Benja, se a gente for escalar aqui um time reserva do Corinthians, é Matheus Donelli, Léo Maná, André Ramalho, vamos colocar aí o Choca. Kaká. Não, mas o Kaká vira e mexe ainda ele joga. Ele e o Félix Torres, eles ainda vira e mexe. O Ramalho também. Não, mas o André Ramalho é menos que os outros. Então eu vou colocar aqui, ó. Donelli, Léo Maná, Choca, André Ramalho e Hugo. Olha que terror. Aí você vai pro meio campo, Charles, Alex Santana, Rian e Coronado. E na frente, Héctor Hernandes e Thales Magno. O Thales Magno, cara, ele fez um brilhante Campeonato Paulista. E hoje, de vez em quando, ele faz uma jogadinha aí, a torcida, olha, tá vendo? Fala agora do Thales Magno. Não tá jogando bosta nenhuma. Depois que ele renovou o contrato aí até o final do ano, também apertou o F e não tá jogando nada. Héctor Hernandes é uma piada. Esse meio campo, velho, Charles Clebão, como esse maluco... Eu não sei se vocês viram o jogo do Corinthians ontem. Esse Charles Clebão, ele deu uma cotovelada no cara, praticamente em cima da linha. Não foi expulso, pô? Imbecil, velho. Um lance imbecil. O Alex Santana, cara, na boa, ele é mais pesado que uma carreta descendo pro porto para descarregar. Esse Rian é horroroso. O Coronado, ele tem pulmão de transplantado. Ele não consegue correr. A defesa do Corinthians, cara, esse André Ramalho, eu não sei o que aconteceu com ele. O cara, Clebão, é um absurdo o para-raio de jogada que ele se tornou. Então, mano, você concorda que o seu time é um elenco fraco? O elenco é fraco, mas o time, velho, vocês vão ser rebaixados. O time do Corinthians eu acho que é bom, é competitivo. Não vai, mano. Não de 1 a 11 é competitivo. O elenco é fraco. Mano, olha só. Não vai. Se você pegar o time titular do Corinthians, hoje, no mínimo, tem 10 times melhores que o Corinthians. Para mim, o Inter é melhor que o Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras, o São Paulo bate de melhor um pouco, na minha opinião, até porque tá mais tempo jogando junto. O Red Bull é melhor. Red Bull, Cruzeiro, Bahia, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Fortaleza. Até o Mirassol é melhor. Até o Mirassol é melhor. Não, o Cruzeiro é melhor que o Corinthians? Eu não acho. Não, o Fortaleza que tá no Z4. O Fortaleza tá no Z4 e o cara tá falando que é melhor que o Corinthians. Tá louco. Cruzeiro e Flamengo. Cruzeiro foi pega Corinthians e Inter. Mas não foi expulso o cara, o Corinthians estava perdendo o jogo, mano. Ô, Kleber, no segundo tempo, o Corinthians ele fez um gol com 0. Com 0 de jogo, o Corinthians já tinha empatado o jogo. Anularam o gol. Você tá de brincadeira, velho. Mano. Mas aí que tá, ô, Kleber, o Corinthians marcou. Ô, Kleber, mesmo com o Bruno Henrique em campo, quando tava 11 contra 11, o Corinthians tava amassando o Inter no segundo tempo. Pelo amor de Deus, vocês não viram o jogo. Você tava vendo amassando. Vocês viram o jogo com a TV desligada. Mano, a hora que tava 2-1, que foi expulso o jogador, o Inter tava mandando no jogo. Aonde? Nossa, não fala bosta, velho. Ô, velho, o Inter ele quase tomou um empate do Corinthians no final do primeiro tempo, do Yuri Alberto, que perdeu um gol na risca da pequena área. O Corinthians ele voltou pro segundo tempo, aí com menos de um minuto ali já tinha empatado o jogo, o VAR anulou o gol. O Corinthians marcou o segundo gol, foi anulado de novo. Mano, você tá analisando de acordo com a sua visão, mano. Você tá louco. Você não tá vendo a verdade. Você não tá vendo a verdade. Ô, mano, põe uma coisa na sua cabeça. O seu time é fraco. Estão chapando, velho. O seu time é fraco. Pra essa porcaria que você torce aí, que é o time que mais empatou no Campeonato Brasileiro. O seu time é fraco. Essa tranqueira aí. O seu time é fraco. O seu time essa tranqueira aí. É um lixo dentro de campo. É uma porcaria. Lixo a porcaria que você torce aí. É uma porcaria. Vocês vão ser rebaixados. Ponha isso na sua cabeça, cara. Ponha isso na sua cabeça. Você tem a tabela aí aberta no Campeonato Brasileiro? Eu tenho, cara. Vê se nós ganhamos algum ponto na mão grande. Vê se nós ganhamos na mão grande. Campeonato Brasileiro, com 10 pontos. É o 8º. O seu time é o 11º, tá? Vê na mão grande, velho. Então dá uma segurada. E vou te falar, ó. Seu time, velho, de 7 partidas empatou 6. Não tem problema, mano. Inclusive, Veja o futebol jogado pelo São Paulo. Veja o futebol que o São Paulo está jogando. Veja o futebol. Eu tô vendo uma porcaria. Então veja. Senta no lugar. Para um pouquinho. Futebol de bosta, analisa, cara. Analisa. Fala assim, ó. O meu time é fraco. Fala assim, ó. Puta futebol de merda. O Corinthians é um timinho, uma porcaria. Velho, vou te falar, velho. O time que mais empata no Campeonato Brasileiro, você não pode falar que joga bem.
Viu? Posso falar um negócio pra você, mano? Esquece isso aí, né? Estamos na 7ª rodada. Espera a hora que chegar na. Ué, 7ª rodada vale igual a 38ª, filhão. Espera chegar perto no metade do campeonato, vocês vão estar brigando com o Sport Recife, com outros times para ser rebaixado, cara. Põe isso na sua cabeça, viu? Vocês passaram. Quem tá brigando para não ser rebaixado é o teu clube. Não, vocês ganharam um jogo na Copa do Brasil. Eu não sei se você conhece matemática, velho. Ó, tem um negócio chamado matemática. O empate, velho, ele tá mais próximo da derrota do que da vitória, viu? Mano, você fala tanto da arbitragem, os caras foram lá e viram a linha. Vocês ganharam um jogo do Novo Horizontino na mão grande. A linha da grande área tá assim. Faz o seguinte, ó. Velho, você tá com a internet aí, ó. saque@cbf.com.br. Faz lá sua reivindicação. Quero saber a opinião de vocês sobre o Corinthians aí. Tá devendo até as cuecas, como sempre, né? Coloque nos comentários o que você acha. Créditos para o canal do Benja. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau!